Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para terminarmos essa semana com mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu agradeço porque você esteve conosco aí todos os dias apreciando esse material e colaborando com o nosso esforço, compartilhando esse vídeo com seus amigos. E foi tão importante essa sua ação, porque as pessoas que ignoram o que a Bíblia fala sobre o verdadeiro estado dos mortos se tornam presas fáceis do inimigo e do seu engano. Então, obrigado porque você ajudou a alcançar mais pessoas. Continue fazendo assim. Se ainda você não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Saiba que quando você compartilha, ou quando você se inscreve, quando você dá o seu gostei, tudo isso fortalece esse canal e o canal fortalecido, ele é automaticamente levado para outras pessoas para que elas assistam o conteúdo desse canal. Então, quando você se inscreve, quando você dá o seu joinha lá, coloca o seu joinha, o seu gostei, quando você escreve aqui no chat, tudo isso fortalece e nos ajude a cumprir a nossa missão de alcançar pessoas. Vamos ao resumo do que nós estudamos durante a semana. Podemos resumir da seguinte maneira: não confie nas suas experiências, por mais mirabolantes e extraordinárias que elas são, ou que elas sejam. Os seres humanos são ávidos por experiências sobrenaturais. Alguns usam as experiências sobrenaturais como justificativa para que como creem. Por exemplo, uma pessoa que não tem o conhecimento das Escrituras acerca do verdadeiro estado dos mortos, justificam a sua crença de que os mortos podem se comunicar com os vivos, dizendo, por exemplo, que um ente querido que se foi, voltou e se comunicou com ele. Alguém me disse certa vez: olha, ninguém me falou, eu vi com meus próprios olhos, eu ouvi, vi o meu avô voltando, ele falou comigo, inclusive disse coisas que só eu e o meu avô sabíamos. Como eu não posso crer, como eu não deveria crer numa situação dessa? Meu amigo, minha amiga, nós vimos o texto para memorizar dessa semana que não é de admirar. A Bíblia fala que até o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, com o fim de enganar. Aqueles que não conhecem essas coisas, quando aparece lá alguém com a aparência do seu ente querido que morreu, falando da mesma forma, revelando coisas que só ele e a pessoa que morreu sabia, certamente vai cair como preso. Como não ser enganado, né? Como não acreditar nisso? Está diante de seus olhos. Mas aqueles que buscam na palavra de Deus as informações acerca do campo espiritual não se deixarão enganar, ou seja, não se enganarão. Não cairão nos argumentos, nos assédios de Satanás, do inimigo de Deus, porque eles conhecem um claro assim do Senhor acerca desse assunto. Por isso é importante, nós vimos aí na semana que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Tem lá o capacete da salvação, a couraça da justiça, tem o escudo da fé e tem a espada do Espírito. A espada do Espírito é a arma de ataque. Tem o escudo da fé, que é a arma de defesa, e tem a espada que ataca. Então, para atacar esse engano, nós precisamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdade. Nada melhor do que a verdade para desmascarar a mentira. Nós não podemos crer em experiências sobrenaturais, porque os nossos sentidos podem nos enganar. Satanás pode lubridiar-nos com as suas artimanhas e o seu poder. Na lição de hoje, está falando aqui de uma entidade, uma instituição, que diz ser capaz de criar tecnologias para se comunicar com aquelas pessoas que morrem. Eles chamam as pessoas que morreram pessoas pós-materiais. Eles dizem que é possível se comunicar através de mensagem de texto. Olha que absurdo. É possível fazer videochamadas, telefonemas para essas pessoas que passaram para o outro lado da eternidade, como ele diz aqui, pessoas pós-matéria ou pós-materiais. A primeira fase, segundo o estudo, segundo esse site, a primeira fase permitirá enviar mensagem de texto. A fase 2 permitirá conversar com entes queridos, né? De maneira virtual. E a terceira fase abrirá o caminho para ouvir e ver os que estão experimentando aí essa fase diferente da fase material, que eles chamam agora fase pós-matéria, ou seja, aqueles que morreram. Aí eles dizem
que é possível fazer esse contato e essa ponte. E que é interessante que o site, para provar que o ente querido é realmente o ente querido que está ali, o site sugere que a pessoa poderia fazer uma pergunta de algo cuja resposta só ele e a pessoa querida que morreu tem a resposta. Faz ali a pergunta: você tinha um cachorro chamado Scooby-Doo? Né? Eu lhe fiz um convite no seu 10º aniversário, você se lembra disso? Aí começa a evocar lembranças do passado para confirmar que essa pessoa de fato é aquele que diz ser o ente querido que foi embora pela morte. É um engano. Eu quero dizer para você que no tempo do fim esse engano vai se multiplicar de maneira extraordinária. A Bíblia fala que não é de admirar. Nós não podemos ou precisamos nos admirar, porque a Bíblia nos diz que eles fariam até fogo cair do céu a fim de enganar, se possível, fora até os escolhidos. E qual é a nossa única salvaguarda em relação a isso? É a palavra de Deus. É voltarmos os olhos para a palavra de Deus e perceber neles, na palavra, a verdade sobre esse assunto e nos concentrarmos pela fé no que Deus nos revelou, ainda que as experiências sejam marcantes. Por isso, meu amigo, cuidado com o seu coração. Provérbios 4, versículo 23 diz assim, eu gostaria de ler para você. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, cuide da sua mente, porque é da mente que procedem as fontes da vida, tanto da vida como da morte. Se você cuidar dos seus sentimentos, do seu pensamento. Em outras palavras, meu amigo, minha amiga, cuide do seu pensamento, cuide da sua mente. Não permita que a sua mente seja bombardeada com esse tipo de coisa. Aliás, a Bíblia fala que do coração procede as fontes da vida, ou seja, as fontes da vida procedem daqui, do que você pensa, do que você acredita. Se você acredita na palavra de Deus, é vida que você recebe. Se você duvida da palavra de Deus, é morte que você receberá. Qualquer um receberá. Aquele que duvida do claro, assim diz o Senhor. Em que devemos ocupar a nossa mente? Veja o testemunho do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Está vendo? Tudo que é verdadeiro. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Você acredita na Bíblia como a fonte da verdade? Então, esqueça as suas experiências sobrenaturais. Volte seus olhos para a Bíblia, para a verdade revelada, tal qual Deus nos deu. É o maior presente que Deus deu para a humanidade. Vá para a Bíblia. Pergunte à Bíblia o que acontece com as pessoas que morrem. Você vai perceber ali a verdade sobre esse assunto. E mesmo que as suas experiências contradizem o que está escrito na Bíblia, prefira a Bíblia e a sua revelação, porque essa é a nossa única segurança diante desse grande conflito em que nós estamos envolvidos. Essa semana nos mostrou tudo isso, amigo e amiga, e você e eu agora passamos a ser instrumentos de Deus para libertar das trevas do engano essas pessoas que acreditam nessas coisas. Primeiro, nós devemos louvar a Deus porque Deus nos escolheu para nos revelar uma verdade maravilhosa como essa. Agora nós não precisamos ser enganados. Agora, como portadores de luz, precisamos levar luz onde houver trevas, para salvar outras pessoas também. Eu sempre conto uma experiência. Imagina, uma mãe que perdeu o filho. O filho morre, segundo o conceito popular, se fez o bem, se acreditou em Cristo, vai direto do céu. Aí as pessoas aqui na Terra batem nos ombros quer dizer, da mãe que perdeu o filho e lhe diz,
Não fique triste, Ele está lá no céu olhando por nós. Vamos imaginar se fosse verdade a situação. Aí, de repente, a mãe é violentada, é abusada, sofre violência física por parte de um bandido, por exemplo. E lá do céu, o filho olhando a mãe, passando por essa situação sem poder fazer nada. Eu lhe pergunto, que céu seria? Que alegria teria no céu? Que alegria! Se eles presenciam o sofrimento dos seus entes queridos aqui, estão de braços cruzados sem poder fazer nada. Percebe? Não tem lógica, como não tem lógica acreditar dessa forma, é muito melhor acreditar no que a Bíblia fala. Os mortos, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, está lá em Eclesiastes 9. Jamais tem parte do que acontece nas coisas feitas debaixo do sol, Eclesiastes 9. É muito melhor acreditar na Bíblia, porque a Bíblia não se contradiz. Agora, as nossas experiências, elas nos enganam, elas nos traem. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, meu amigo, minha amiga, e que você seja essa luz a brilhar no coração das pessoas ao seu redor. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, entregamos o nosso ser, entregamos a nossa mente para que o Senhor cuide da nossa mente, a fim de que ela não caia no engano de Satanás. Nos ajude, Senhor, a amar e estudar a Tua Palavra diariamente para que possamos estarmos fortes e preparados para vencer esses enganos e sairmos vencedores. Querido Deus, entregamos nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você durante a semana. Semana que vem nós iremos para a 12ª lição, a cosmovisão bíblica. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.